Bem, e aí pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei o horário que vocês estão vendo o vídeo, mas bem-vindo a esse vídeo aqui sobre incorporação imobiliária. Bem, hoje eu vou falar sobre um pouquinho o que é um dos negócios imobiliários chamado incorporação imobiliária. Pois bem, a incorporação imobiliária ela está elencada na Lei 4.591 de 1964. Essa lei em si ela é bem importante para o incorporador de uma maneira geral, porque é tão somente através da incorporação que pode ocorrer a venda, por exemplo, dos imóveis na planta. Então, inicialmente falando, a função primordial da incorporação imobiliária seria para isso. Mas vamos falar um pouquinho mais, vamos falar um pouquinho sobre as etapas e mais algumas informações que são extremamente necessárias. Dentre as etapas do empreendimento em si, da incorporação, a gente pode dividir ela em três. A primeira, ela basicamente se define em estudo de viabilidade técnica do desenvolvimento do imobiliário, do desenvolvimento do empreendimento imobiliário para aquela área em específico. Essa é a primeira etapa. Vai ocorrer o estudo por parte de engenheiro, por parte de arquiteto, para saber se aquela obra, naquele local, ela é de fato viável. Essa é a primeira. Segunda etapa, que é o que geralmente envolve a partir disso o jurídico, a gente lida com a parte de documentação em si. O que seria? Seria o registro da incorporação em si dentro do cartório de registro de imóveis. E depois tem a terceira etapa, que é o que ocorre ao chamado o, o, o pós o pós-registro, que também tem a sua, na verdade é praticamente o mais esperado por parte do incorporador, que é onde ocorre as vendas, de fato, e aonde entra a questão jurídica no chamado pós-venda, que é o desenvolvimento de contrato, o desenvolvimento daquela relação comercial entre o incorporador, o construtor, o terreneiro e o adquirente do imóvel em si, tá? Então são essas três etapas em que basicamente é dividida a questão da incorporação e cada uma tem a sua peculiaridade. Para nós, advogados, a parte que mais é necessária é a atenção e a desenvoltura de documentos para ocorrer o registro de fato é a segunda etapa, tá? Vou falar mais um pouquinho dela agora. Antes de falar um pouquinho da segunda etapa, a gente tem que primeiro nos perguntar quem pode ser o incorporador. A gente tem um leque, na verdade, bem restrito para pessoas que possam ser. São eles o proprietário do terreno, no caso, qualquer pessoa que tenha um terreno que queira incorporar, ela tem esse direito, pessoa física, inclusive. O construtor, um corretor de imóvel devidamente credenciado, é claro, no CRES. E pessoa física, seja ela física ou jurídica. Essas são as quatro pessoas, digamos assim, específicas para ocorrer, para solicitar um desenvolvimento de incorporação imobiliária. Agora falando sobre a segunda etapa em si, a que é o registro da incorporação imobiliária na certidão de matrícula do imóvel. Essa é a parte mais importante legalmente falando. É o que tanto os incorporadores, quanto os construtores, quanto o advogado ele precisa estar extremamente atento. Então vamos lá. O que rege a documentação em si é o artigo 32 da Lei 4.591 de 1964. É importante estar a par desse artigo porque ele é basicamente o comando legal da documentação que é necessária para estar ocorrendo o registro da incorporação no empreendimento, na certidão de matrícula do empreendimento em si. Sem esse registro não pode ocorrer a incorporação, não pode ocorrer a venda, então é basicamente necessário esse processo de registro da incorporação imobiliária para só então partirmos para a parte comercial da coisa. Até lá fica travado. Inclusive, caso não ocorra o registro dessa documentação dentro da certidão de matrícula do imóvel, o incorporador ele pode vir responder em cláusula penal, por crime mesmo. Então é extremamente importante. Eu vou falar um pouquinho sobre a documentação aqui e vamos ficar atento, viu? Então tá. O artigo 32 ele elenca alguns documentos muito importantes. Dentre eles a gente destaca o projeto aprovado pela prefeitura municipal ou algum órgão competente, que esse documento geralmente ele é elaborado pelo engenheiro ou um arquiteto. O segundo, a gente precisa fazer a elaboração de um projeto técnico.
Não necessariamente é necessário um advogado para fazer o memorial da incorporação. Tem que simplesmente conhecer. Quem assina esse projeto técnico pode ser a incorporadora ou o incorporador. A construtora ou o incorporador. Ficando responsável, é claro, pela incorporação de uma maneira geral. Ok, mais um outro documento seria o memorial descritivo. Ele tem que traduzir o que está na planta do empreendimento para o memorial descritivo, tá? E a gente precisa também da titularidade, do título de propriedade do terreno, ou seja, quem é o dono do terreno. Mas e o que seria esse título? O título em si ele pode ser o contrato de compra e venda, ou uma escritura que seja registrada na certidão de matrícula do terreno. A matrícula a gente pega ela no cartório de registro de imóveis. Também precisa de alguns outros documentos, como por exemplo a certidão judicial e extrajudicial, tanto do dono do terreno quanto do incorporador. Só que existem também algumas especificações sobre essas certidões. Existem certidões que precisam ser de interteor, precisa de certidão negativa, precisa de determinadas certidões onde o tempo também vai dar diferença, abaixo de 10 anos, acima de 10 anos. Então o ideal é de fato olhar no artigo 32 da 4.591 de 1964 e analisar tudo isso. Porque se for falar, a gente vai ficar muito grande, um vídeo muito grande e muito extenso. De uma maneira geral, para os profissionais da área, para advogado, para construtor, para arquiteto, o que precisa saber? Precisa saber que a incorporação imobiliária ela é dividida em 3 fases. Primeira fase, a gente analisa o aspecto prático da coisa, no sentido mais técnico mesmo, se é viável ou não a realização do empreendimento em determinado local. Aí vai entrar um estudo de caso concreto em relação a um engenheiro, vai pegar e vai analisar se aquela área cabe um projeto para um empreendimento, se é viável fazer um apartamento, fazer uma construção específica sobre aquele terreno. Ok, fez o estudo de viabilidade, deu ok, a gente parte para a segunda etapa. A segunda etapa em si ela é o quê? Ela é a juntada de documentação, a criação dos documentos ou a juntada dos documentos e levar até o cartório de registro de imóveis e fazer o registro da incorporação na certidão de matrícula desse imóvel. A partir disso, com a certidão de matrícula já registrada, essa questão da incorporação, o incorporador ou o terreneiro ele tem a possibilidade de partir para a terceira etapa, que seria a etapa comercial mesmo da coisa. Vou vender o imóvel, vou vender essas unidades imobiliárias aqui, tudo dividido. Mas assim, são 3 etapas que merecem atenção de uma forma conjunta. Não dá pra gente elaborar uma etapa sem pensar na outra, sem pensar na outra. Precisa ter esse estudo de viabilidade, precisa juntar a documentação que está na Lei 4.591 de 1964, no artigo 32. É uma série de documentos, tá? A gente está falando de certidão negativa, certidão de criminal, civil, tanto do incorporador quanto do imóvel em si, saber sobre a quantidade de proprietários anteriores, saber sobre a vida pregressa do terreno e também dos sócios da incorporadora. Então existe toda essa situação em si. E a partir do registro, a partir da ciência e do aval por parte do registro de imóveis, falar assim, olha, está liberado, foi registrado a incorporação imobiliária na certidão de matrícula, a partir disso é que a gente fala na terceira etapa, a gente entra nessa terceira etapa, que seria a etapa da venda mesmo, a etapa do lançamento do imóvel, do empreendimento, a etapa comercial da coisa, tá? Até lá existe uma série de situações e não é rápido. Então, o estudo de viabilidade técnica inicial ele leva um tempo. A segunda etapa leva mais tempo ainda, porque a gente junta a documentação do artigo 32, que ela é extensa. É uma série de documentos que precisa estar juntando. Se um documento ou outro ele tiver algum tipo de problema, alguma falha, ou algo que o registro de imóveis não concorde, muito provavelmente ele vai solicitar ao incorporador ou quem for o responsável pelo empreendimento em si a fazer a juntada dessa documentação. E a partir da juntada desse documento, vai ter o aval do registrador. Tendo o aval do cartório, a gente pode já dar a entrada nessa terceira etapa. Por que eu estou falando
duas vezes o que eu já falei. Porque são etapas que se interligam, não é uma coisa aqui e outra coisa lá. A gente tem que pensar de uma maneira em conjunto para entender que o contexto da incorporação ela é algo sério, é algo que demanda tempo, demanda capacidade técnica, demanda análise da Lei 4.591 de 1964 de uma forma extensa. Não é uma coisa simples, é algo que demanda tempo, demanda técnica e demanda comprometimento de todas as partes, tanto do dono do terreno quanto do incorporador. Basicamente é isso. Uma coisa que é interessante também deixar claro para quem vai comprar um imóvel, por exemplo, na planta, é ir até o registro de cartório, o cartório de registro de imóvel especificado do terreno em que o empreendimento está sendo lançado e ver se realmente o registro desse imóvel, do registro da incorporação desse imóvel ocorreu de fato e está legal. Se não tiver ocorrido, se tiver dado algum problema, corra desse empreendimento porque não é legal, tá? Pode vir a trazer uma série de situações assim, desagradáveis e porque para estar ocorrendo a venda dessas unidades imobiliárias, o empreendimento ele já tem que estar registrado. A incorporação em si ela precisa desse registro. Se não for registrado, ela é ilegal. E tem inclusive cláusula penal que vai contra toda essa situação em relação ao incorporador que faz algo sem ter o registro, tá? Precisa ter essa documentação pronta. Então, para quem está comprando, analise bem esse aspecto. Para quem está incorporando, passe pela etapa de registro da incorporação junto à certidão de matrícula desse imóvel. O incorporador em si ele precisa estar atento à certidão de matrícula do imóvel para saber quem foi os antigos donos, para saber a situação dele, tem que pedir certidões relativas ao imóvel. Assim como o dono do terreno, caso ele não seja um incorporador também, ele precisa saber sobre... Na verdade ele não, mas quem precisa mesmo comprovar, digamos assim, comprovar o ônus ou o bônus é o incorporador ou aquela pessoa que vai responder pela incorporação do empreendimento. Ele precisa apresentar cópias de certidões cíveis e criminais dos sócios, precisa apresentar uma série de documentos que comprove a idoneidade do negócio, tanto pessoal quanto jurídica, tá? Quanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Então precisa de ter uma série de documentos que precisam estarem sendo analisados. Basicamente é isso, eu nem dei pausa no vídeo para não ficar uma coisa muito extensa, mas eu preciso de falar todas essas etapas, essas 3 etapas que demandam tempo e envolvem muitas questões técnicas, eu diria, tá? Uma coisa que eu havia esquecido, um dos pontos importantes para o incorporador é que seria interessante no momento do pedido de incorporação, do pedido de registro da incorporação, ele solicitar o prazo às vezes de 180 dias, que é o prazo que ele possui a partir da data de registro de que ele tem a faculdade de falar que quer ou não quer continuar com esse empreendimento. Deu 180 dias, ocorreu o registro do imóvel, ok. A partir disso ele pode já fazer a venda dessas unidades imobiliárias. Mas se ele não fazer a utilização dos 180 dias, pode vir dar uma série de problemas. Por isso que eu já falo, olha, coloca o pedido da utilização do prazo de carência, porque se dentro de 180 dias você não vender uma quantidade X de unidades imobiliárias, de apartamentos ou de lotes, cara, fala que você quer desistir. Ou seja, eu coloco no meu empreendimento que eu preciso vender dentro de 120 dias, por exemplo, pelo menos 10 unidades. Se eu não conseguir vender o básico de 10 unidades, eu não vou utilizar da incorporação, não vou fazer, eu não vou dar continuidade ao empreendimento. Então isso é um prazo de carência. O legislador ele deu esse prazo para o incorporador para ele saber se vai vingar ou não o negócio. Ok, ocorreu o registro junto ao cartório, beleza, você já está podendo utilizar, fazer as vendas dessas unidades. Mas caso você ainda queira analisar o aspecto comercial da coisa, ver se vai vingar o lançamento, não vendi nada, tá dentro de 180 dias, ok, você tem a opção de renovar esse prazo, ou você ir lá e falar, olha, eu não quero mais fazer a venda, não quero dar continuidade a esse empreendimento, eu quero cancelar. Ok, pode cancelar, mas sabendo que você vai ter que devolver todo o dinheiro
às vezes você vendeu, por exemplo, você tinha colocado 10 unidades para vender em 180 dias, você vendeu em 120 dias, você vendeu 5 unidades e você quer cancelar o empreendimento, perfeito, cancela, mas tem que devolver todo o dinheiro que foi gasto pelas essas 5 pessoas, esses 5 adquirentes, ok? A partir disso, fechou. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa ela se compromete em idealizar o empreendimento e às vezes não tem aquele lançamento legal e não consegue vender unidade nenhuma e tem que optar por uma forma de saída. Então já coloca o prazo de carência no memorial descritivo dentro do registro da incorporação, na certidão de matrícula desse terreno, para ficar resguardado, ok? No geral é isso. O que eu quis dizer foi explicar um pouquinho sobre a situação da incorporação, sobre esse negócio imobiliário em si, extremamente importante para o contexto e desenvolvimento imobiliário nacional. Demanda atenção e demanda tempo para análise técnica de forma correta. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou, a gente faz outro, a gente vai desenvolvendo da melhor forma possível. E tentar explicar sempre da maneira mais simples possível, tá? Menos termos jurídicos e mais termos práticos. Se precisar de alguma ajuda, alguma situação envolvendo a questão da incorporação em si, contem comigo, tá? Meu site tá aí, minhas redes sociais estão aí, pode entrar em contato, perfeito? Obrigado.